clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa. Vale do Silício aposta milhões de dólares em bloquear o sol, que pode trazer consequências devastadoras. O Vale do Silício acaba de investir 60 milhões para bloquear a luz solar. A Stardust, uma startup israelense fundada por 2 físicos nucleares, convenceu alguns dos investidores mais ricos e sofisticados do mundo a financiar um plano que parece ficção científica: dispersar partículas refletoras na estratosfera para resfriar o planeta, bloqueando a luz solar. A tecnologia imita erupções vulcânicas que resfriarão temporariamente a Terra ao obscurecer o Sol com cinzas e detritos. No entanto, milhares de anos antes de os cientistas proporem diminuir a intensidade do Sol para salvar a humanidade, o profeta Joel descreveu um Sol escurecido como um prenúncio do dia do Senhor. A questão é se a geoengenharia financiada por bilionários representa a engenhosidade humana ou o ápice da arrogância. A Stardust, fundada por 2 físicos nucleares que trabalharam anteriormente para o governo israelense, captou recursos de uma coalizão que inclui a Lower Carbon Capital do Vale do Silício e a Exor Holding da família italiana Agnelli. A Exor controla a Stellantis, a Ferrari e a Juventus. O ex-executivo do Facebook, Matt Coller, e outras 10 empresas de capital de risco de São Francisco a Berlim também participaram da rodada de financiamento. A startup já arrecadou um total de 75 milhões desde sua fundação, há 2 anos. A empresa está registrada em Delaware e sua sede fica nos arredores de Tel Aviv, embora não tenha vínculo com o Estado de Israel. O CEO da Stardust, Yanai Yedvab, e o cofundador Amiad Spector afirmam ter desenvolvido uma partícula refletora que imita o efeito de resfriamento das erupções vulcânicas. A empresa alega que seu pó é inerte e não prejudicaria a camada de ozônio nem criaria chuva ácida, como as partículas de enxofre provenientes de vulcões. O plano é dispersar essas partículas na estratosfera, a altitudes de cerca de 18 quilômetros acima do nível do mar. Os investidores estavam depositando sua confiança no conceito de que precisamos de uma opção segura, responsável e controlada para a reflexão da luz solar, o que, para mim, é um passo muito importante na evolução deste campo, disse Yedvab, apolítico, em entrevista em seu escritório em Londres. A arrecadação de fundos foi liderada pela Lower Carbon Capital, uma empresa sediada no Wyoming e cofundada pelo investidor bilionário Chris Sacca. O aumento no financiamento ocorre em um momento em que os esforços políticos para reduzir o uso de combustíveis fósseis estão estagnados em todo o mundo, enquanto as temperaturas globais continuam a subir. A Stardust planeja usar o dinheiro para iniciar experimentos controlados ao ar livre, já em abril. Esses testes liberariam as partículas refletoras dentro de um avião modificado, voando na estratosfera. A empresa está buscando contratos governamentais para fabricar, dispersar e monitorar as partículas em escala global. A nova rodada de financiamento é 4 vezes maior que a captação inicial da Stardust. Yedvab afirmou que a empresa poderia ter levantado mais dinheiro, mas buscou apenas o necessário para os testes estratosféricos. Os outros investidores incluem Future Ventures, Never Lift Ventures, Starlight Ventures, Nebular, Laura Partners, Attestor, Kindred Capital, Orion Global Advisors, Future Positive Capital e Earth.Now. Mas será que os humanos podem brincar de Deus com o Sol e escapar das consequências preditas nas Escrituras?
A Bíblia adverte sobre um dia em que os corpos celestes se obscurecerão. O profeta Joel descreve: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. A geoengenharia solar, também chamada de modificação da radiação solar ou intervenção climática, está sendo alvo de fortes críticas por parte de cientistas e teólogos. Os críticos argumentam que a tecnologia não foi testada, é pouco pesquisada e, em grande parte, não é regulamentada. Ela poderia perturbar os padrões climáticos globais e desencadear conflitos geopolíticos. Até mesmo os defensores da pesquisa de geoengenharia solar questionam se uma empresa com fins lucrativos deveria investir nisso. Gernot Wagner, economista climático da Columbia Business School e autor de Geoengenharia, a aposta, disse ao Político que o modelo de negócios da Stardust não faz sentido. Eles convenceram os investidores de capital de risco do Vale do Silício a investir muito dinheiro neles. E eu diria que não deveriam ter feito isso, disse Wagner. Não acho razoável supor que alguém, o governo dos Estados Unidos, outro governo, quem quer que seja, vá comprar a Stardust, adquirir a propriedade intelectual por $1 bilhão e gerar lucros exorbitantes para investidores na capital de risco. Os perigos são reais. Modificar a luz solar poderia alterar os padrões climáticos globais, interromper o fornecimento de alimentos ou levar a um aquecimento abrupto, caso fosse interrompida repentinamente. Isso não resolveria a acidificação dos oceanos, uma grande ameaça aos ecossistemas causada pelo excesso de carbono. Cientistas temem que a geoengenharia solar possa danificar a camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioleta nocivos. Implementar a tecnologia em um país poderia desencadear chuvas e eventos climáticos extremos em outros países. Outra preocupação crítica é o choque de término. Se a geoengenharia solar for descontinuada, as temperaturas aumentariam drasticamente, criando problemas catastróficos para gerações futuras que nunca consentiram com a prática. Essas preocupações levaram os cientistas a lançar uma petição online por um acordo internacional de não utilização de geoengenharia solar. O governo do Reino Unido deverá realizar experimentos semelhantes no céu aberto, com a Agência de Pesquisa e Invenção Avançada, destinando 66,5 milhões para pesquisas em geoengenharia. O teste financiado por Bill Gates na Suécia foi cancelado em 2021. Outro teste na Baja Califórnia, no México, em 2023, levou o governo mexicano a proibir completamente os experimentos de geoengenharia solar. Os paralelos com a Torre de Babel são impressionantes. Aquela geração acreditava que podia controlar o céu e a terra, manipulando a natureza através de seu próprio poder e sabedoria. Os sábios ensinam que os construtores da torre possuíam grande conhecimento, mas sua falha fatal foi a arrogância dissociada do propósito divino. Deus confundiu sua linguagem para que não pudessem mais coordenar sua rebelião contra o céu. O experimento é especialmente alarmante para os que creem na Bíblia, que podem vê-lo como um ato de arrogância, uma tentativa do homem de concretizar a profecia de Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, versículo 31. Os tecnocratas de hoje, munidos de bilhões de capital de risco, acreditam que podem criar soluções para problemas gerados por seus próprios sistemas. Pensam que podem diminuir a intensidade da luz solar sem consequências, como se a ordem natural fosse
apenas mais um problema de startup à espera de ser disruptado. É precisamente essa arrogância que provoca a resposta divina. O Criador estabeleceu o sol para governar o dia e as estações. Quando os humanos tentam sobrepor a esses sistemas fundamentais, ordenam o território que pertence somente a Deus. A profecia em Joel descreve um sol escurecido como sinal do grande e terrível dia do Senhor. É um aviso, não um manual de instruções. Aqueles que buscam provocar tais condições por meio da tecnologia humana podem acabar apressando o julgamento, em vez de evitá-lo. A questão não é se temos a capacidade de bloquear o sol, mas se temos a sabedoria para compreender que certos poderes jamais foram destinados a serem exercidos por mãos mortais. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.